Bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Fundação Serra do Japi e da administração municipal, e em nome do prefeito Luiz Fernando Machado, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, dizer que para nós é uma honra ter todos vocês aqui. Nós já estamos com 103 participantes nesse evento, e nós teremos a possibilidade depois, se tudo correr bem, nós vamos conseguir disponibilizar essa apresentação pelo YouTube no canal da Fundação Serra do Japi. Então, se tudo correr bem, nós vamos depois mandar um link para vocês. Nesse momento, eu gostaria muito de conversar com vocês, explicando que a Fundação Serra do Japi, ela sempre teve, desde que ela começou, né, nessa administração, ela teve o propósito de viabilizar que ações de educação, a comunicação, né, científica, o conhecimento fosse compartilhado para todos os segmentos. Então, nós começamos esse trabalho pensando na realização desses seminários. Esse já é o nosso 6º seminário, e diante da situação da pandemia, nós precisamos pensar num outro formato. Então, ao invés da gente ter um seminário de um dia com vários palestrantes, dessa vez nós vamos fazer diferente. Então, hoje nós estamos iniciando com o professor João Vasconcelos Neto, mas nós vamos ter 2 seminários por semana pelas próximas 2 semanas. Então, na sexta nós vamos ter outro, o professor Martim Pajeira, também da Unicamp, e vamos informar todos os que se inscreveram dos horários da apresentação. Então, para que todos possam participar, porque com certeza esse seminário é especial. Nesse seminário, nós convidamos os principais pesquisadores, professores que têm desenvolvido trabalhos na Serra do Japi ao longo desses últimos 20, 30, até 40 anos, para que, na verdade, a gente possa valorar a importância do conhecimento científico, da educação, diante do cenário tão desafiador que nós estamos vivendo. Então, para isso, eu gostaria de apresentar para vocês o professor João Vasconcelos Neto. Ele é professor titular do Instituto de Biologia da Unicamp. Ele tem mestrado, doutorado e é livre docente na área de ecologia animal na Unicamp. Ele teve promoção por mérito em setembro de 2006. Em 1993, ele recebeu um prêmio, o Prêmio Jabuti, que é um dos 5 melhores livros do ano na categoria Ciências Naturais, que foi concedido pelo júri da CBL durante a 6ª Bienal Internacional do Livro, no Rio Centro, em 19 de agosto de 93, referente a um capítulo do livro que ele escreveu com o professor Kleber Del Claro, em 1992, onde eles falam sobre os padrões de coloração animal, exemplos da Serra do Japi. Então, para nós, é uma honra, porque esse livro é um livro bastante conhecido, né? E serviu como uma bíblia da Serra do Japi durante muitos anos, e ainda serve, né, para todos os pesquisadores, alunos, professores, e nós temos a honra de que ele recebeu esse prêmio com os trabalhos da Serra do Japi. Além disso, o professor João Vasconcelos, ele tem 2 livros publicados, ele tem publicação em 15 periódicos nacionais, um artigo mais no Prelo, no total ele tem 103 artigos publicados, 85 em revistas internacionais, em 2 anais. Ele tem capítulos em livros nacionais em 19 livros diferentes e em 10 livros internacionais, no total 29 capítulos. Acho que, na verdade, o mais relevante, talvez, de tudo isso, né, dessa carreira tão brilhante do professor João, seja todas as sementes, né, que ele distribuiu, orientando trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, com, atualmente, 12 projetos já concluídos de iniciação científica, de aperfeiçoamento, 4 trabalhos, 40 teses de mestrado,
17 teses de doutorado, com 7, mais 7 em andamento, 6 pós-doutorados concluídos e 2 em andamento. Então, eu imagino que todos estamos aqui ansiosos, né, para ouvir o professor João, e para isso eu vou dar a palavra para ele, inicialmente agradecendo demais, professor João. Foi, assim, para nós uma honra poder convidá-lo e o senhor aceitar estar conosco. O professor João vai falar conosco nos próximos 25 a 30 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas, mas as perguntas devem vir por escrito. Eu peço que vocês mantenham as câmeras e os microfones desligados para que a gente possa fazer uma boa condução do seminário e, inicialmente, depois nós abriremos para 30 minutos de perguntas. Eu faço, o professor João responde. Caso ainda tenha dúvida, vocês repetem a pergunta. Muito obrigada e tenham uma ótima palestra com o professor João. Professor, a palavra é sua. Eu espero que todos estejam me vendo. Bom dia a todos. Eu vou tratar a nossa palestra mais como uma conversa informal, falando primeiro da importância da Serra do Japi, da sua conservação, comentando sobre um pouco a trajetória de pesquisa ao longo de 34 anos, estando aí na Serra do Japi. Quando começamos, eu tinha cabelos pretos, hoje estão um pouquinho mais claros, mas seguimos trabalhando por mais o tempo que Deus nos permitir viver. Quando iniciamos o nosso trabalho na Serra do Japi, uma das primeiras visitas, em 86, nós paramos numa Kombi da universidade, que era branca, e ao descermos um grupo de professores, quando viramos, havia um senhor com uma espingarda apontada para mim, onde ele perguntava: vocês vieram fazer algum despacho de macumba aqui, na água que vem para minha casa? Eu disse: não, só o carro é branco, nós somos pesquisadores, nós não trabalhamos nesse sentido. Então percebi que havia conflitos na área em termos de uso da Serra do Japi para diversos fins, como lazer, né? Atividades de motocross, pessoal com bicicleta, pessoal passeando, jogando lixo pela serra. Então, havia uma série de atividades não ordenadas e disciplinadas e que precisavam de uma certa orientação. Também, no início da carreira, a Prefeitura de Jundiaí me chamou para opinar sobre um projeto de conservação para a Serra do Japi. Esse projeto era apresentado por uma empresa e a proposta era de um profissional, não vou mencionar a área aqui, mas ela tratava em dividir a Serra do Japi em talhões e se plantar macadâmia, que é uma nozes de área aberta, palmito e madeira de lei. Com isso, teria um valor econômico a Serra do Japi e ela não precisaria mais ser colocada a fogo, porque o problema maior que se tinha na época era o fogo. Mas também, com as plantações de várias espécies de interesse econômico, nós não teríamos mais a serra, teríamos o relevo, mas não a vegetação. Então, a pergunta que vem à mente é: por que precisamos conservar a Serra do Japi? Qual a sua relevância? Nessa mesma discussão de por que conservar e o projeto apresentado, a resposta que me foi dada foi a seguinte: o que vocês desenvolvem na Serra do Japi não tem interesse algum, ela é apenas poesia. Isso me deixou alegre, porque ainda bem o que fazemos possa ser tratado como poesia. E aqui, falando em poesia, eu gostaria de tratar sobre um trechinho de Fernando Pessoa, onde ele diz que nós somos o interstício, ou o intervalo entre os nossos desejos e o que os desejos dos outros fizeram de mim. Isso
isso nos remete aos nossos horizontes, né? Cada pessoa tem seus princípios, seus valores e suas opiniões. Então, lamentavelmente, a percepção de muitas pessoas de que conservar não tem relevância. Nós precisamos desmatar, plantar e ocupar com novas áreas de gado para exportar carne, plantar soja. Isso é uma ideia corrente no governo atual, né? E me preocupa muito. Eu diria que, por outro lado, existe na Serra do Japi uma grande diversidade de animais e de plantas que precisam ser melhor inventariados. Nós não conhecemos as espécies. Alguns grupos se conhecem um pouco mais, mas muitos grupos pequenos, né, de insetos e de aranhas são pobremente conhecidos. Quando falamos em inimigos naturais de insetos, pragas, por exemplo, de insetos de um modo geral, isso ainda é muito mais desconhecido, né? Então, o nosso horizonte de conhecimento e de avaliação, de entendimento, depende muito da educação. A educação transforma. Essa é uma parte importante das nossas atividades e das nossas pesquisas. Nós começamos a trabalhar no Japi com aranhas. E aí, a primeira ideia que se tem é por que trabalhar com aranhas? Qual a relevância desse grupo, né? Se a mídia e muita gente tem pavor de aranha. Então, a aranha ela serve para ser morta, não tem finalidades econômicas. Nós trabalhamos com interações entre aranhas e plantas, estudos das populações dessas aranhas, e podemos dizer que a Serra do Japi tem um papel fundamental na evolução de conhecimentos e propagação no meio científico de novas ideias que eu vou comentar logo mais. A Serra do Japi também tem uma diversidade de plantas muito grande. E aí eu penso nos dias de hoje, para que serve a floresta? A resposta mais simples, para não ficar falando em redes ecológicas, complexidade de interações, que são palavras que não atingem a população de menor conhecimento. Na verdade, eu diria que a principal razão é água, né? A Serra do Japi preserva e produz água em abundância. Ela é chamada de castelos d'água. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção no início dos trabalhos na década de 80. Nós trabalhamos a partir de 86, 87, aí intensificamos nossas pesquisas. Então, nós podemos pensar que a serra abriga, então, uma grande diversidade de plantas, porque ela é um ponto de encontro de várias formações vegetais. Por isso, uma alta riqueza de espécies. Hoje, lendo reportagens sobre o coronavírus, o pessoal está procurando, na base de dados, alguma substância química, alguma substância orgânica, que poderia se ligar à proteína do vírus e impedir sua reprodução. Pensando nisso, nós podemos dizer que existe um mosaico, uma grande quantidade de compostos orgânicos produzidos por plantas e animais que são desconhecidos pela ciência. Quem trabalha com química orgânica, ele descreve muitas vezes novas substâncias e se investiga qual a função dessas substâncias. Então, aí eu poderia dizer numa linguagem, olha, a serra abriga uma vegetação com uma grande quantidade de compostos químicos que precisam ser melhor estudados, principalmente suas ações farmacológicas. Isso por si só justificaria a conservação da serra. Então, nós pensamos que são necessários inventários. Precisamos começar pelo levantamento de quais são as espécies, seja de plantas, de animais, que ocorrem na serra. E muitos grupos são totalmente desconhecidos. Então, aí a importância dos taxonomistas, das pessoas que trabalham com a identificação de plantas e animais, poderem estar atuando nessa área. Então, o conhecimento é um conhecimento bem básico, saber o que tem e depois avançar com novas pesquisas. Em relação a aranhas, eu gostaria de dar um exemplo
do que temos feito, né? Estudamos populações de aranhas ao longo de 2, 3 anos, acompanhando a sua fenologia, quer dizer, como ela aparece ao longo do ano. Qual é a estrutura de idade de determinadas espécies, como elas se comportam ao longo do ano, quais são os fatores moduladores da dinâmica da população dessas aranhas. Quer dizer, quais são os fatores que afetam ou promovem o crescimento ou reduzem as populações. Então, tem inimigos naturais. Aranhas são produtoras de teias, teias para captura de presas, teias para deslocamentos, teias para a construção do seu saco de ovos. E teia tem um papel fundamental. Nós iniciamos uma pesquisa alguns anos atrás, mas ela ficou em stand-by, ela ficou parada. Mas lendo recentemente o livro do professor Follett, de 2011, ele aponta que a teia de aranha é biocompatível com tecidos humanos. Isso nós ensaiamos implantando um pedaço de ovissaco, que é tipo uma gaze que protege os ovos da aranha, em camundongos. E verificamos que, ao colocar essa teia, ela estancava imediatamente o sangramento. Então, ela tem um papel muito importante no estancamento do sangramento. As razões, os mecanismos, não sabemos. O segundo passo, esse tecido ele foi implantado e ele não foi absorvido, ele é biocompatível, ele serviu de estrutura para que tecidos como músculos pudessem crescer sobre ele, aderir e ficar muito bem instalados. Hoje se sabe que algumas teias de aranhas elas podem servir como substitutos no desgaste de cartilagem. Então, por exemplo, no rompimento de menisco, quando precisa tirar o menisco, se colocássemos um pedaço de ovissaco, ou o ovissaco como um todo, o ovissaco grande, isso poderia restaurar a articulação e teria uma grande aplicação científica, né, na área médica. Também fios de teias de aranhas em determinados nervos que foram rompidos, eles podem promover a regeneração desse tecido nervoso. Também nos nossos ensaios vimos que as células-troncos se aderem aos fios da teia de aranha e se diferenciam. Então, essa área de pesquisa ela precisa ser implementada, ela precisa ser ampliada, porque nós temos, só na Serra do Japi, pelo menos 250 espécies. No mundo, temos perto de 47 mil espécies de aranhas, e cada uma delas produzindo mais de um tipo de fio de seda, e os fios de seda nas suas sequências não são necessariamente iguais. Falando ainda de teias de aranhas, nós temos uma espécie na Serra do Japi, chamada Nephila clavipes, é uma aranha verde grande, com teias douradas, e ela é atacada por uma vespa, que parasita o abdômen dessa aranha. Isso foi feita uma pesquisa pelo Jober Fernando Sobzak e colaboradores, e tem um vídeo muito famoso mostrando essas vespas zumbis, né, que parasitam e manipulam essas aranhas. Sabemos hoje, embora não esteja publicado, que essas vespas manipulam o comportamento da aranha. Num determinado momento, antes dela matar e comer toda a aranha, ela elimina, provavelmente, do seu trato digestório, uma substância que afeta e modifica o comportamento da aranha para que ela construa uma teia própria para que o casulo dessa vespa fique pendurado e resista a ações de ventos e chuvas. Além do mais, isso não está publicado pelo professor Jober, mas, com colaboração com o pessoal da Unesp de Rio Claro, eles verificaram que o fio, a composição do fio da teia da aranha,
também é modificado de modo que ela fique mais espiralada como uma mola e muito mais resistente. Então, podemos dizer que essa tal substância, que precisa ainda ser descoberta, ela altera a expressão gênica. Então, ela é um componente importante de entendimento para a ciência. E podemos estar avançando nessa direção. A Serra do Japi, ela abriga inúmeras publicações sobre parasitoides de aranhas. E são novidades, algumas são espécies novas para as ciências que foram descritas, né? Isso é muito importante. Também podemos compreender por que populações de aranhas, elas oscilam ao longo do ano e não tem períodos que elas desaparecem, tem períodos em que elas têm espécies que se mantêm constantes ao longo do ano, e esses dados para a ciência têm sido obtidos da Serra do Japi. Então, a Serra do Japi hoje é um local onde se tem maior conhecimento sobre espécies de vespas que parasitam aranhas. Então, essa é uma outra relevância para a ciência em termos da importância da Serra do Japi. Para acrescentar um pouquinho mais em relação à importância das aranhas, nós sabemos que o sangue da aranha, a hemolinfa, como chamamos, ela tem pequenas proteínas que chamamos peptídeos, que são compostos por pequenos aminoácidos. E cada aranha tem o seu peptídeo, os seus peptídeos. E eles têm ação bacteriana. Eles podem bloquear e matar bactérias. Isso tem muito interesse na ciência, embora as pesquisas sejam muito incipientes. Eles são considerados a terceira geração de antibióticos, porque bactérias são resistentes a antibióticos. E essas que adquirem resistência são muito perigosas para o ser humano. Então, a pesquisa desses peptídeos em aranhas que funcionam como antibióticos naturais terá grande relevância no futuro e precisam ser implementados. Aí mais uma razão para a gente conservar a Serra do Japi e a importância de pesquisas básicas. Porque nós precisamos conhecer a história de vida de um animal, de uma planta, né? A história de vida, nós dizemos que temos 3 eixos principais de investigação. Primeiro, onde ele se alimenta, onde ela vive. Um animal, o que ele come. Né? Para uma espécie de aranha, de que presa ela se alimenta. A segunda é onde ela se alimenta, dentro de uma estrutura de uma floresta. O terceiro ponto, como é que ela se defende e como ela se reproduz. Então, entender a história de vida de cada espécie é muito importante para inseri-la num cenário dentro da estrutura de um ecossistema. E o entendimento dessas histórias de vida nos faz compreender como é que funciona a natureza e qual a sua relevância em termos de conservação. Então, a Serra do Japi, ela abriga uma diversidade muito grande de plantas, que já disse que tem relevância em termos dos seus fármacos. Ela é importante para abrigar dentro de uma cadeia alimentar onde você tem a planta, o inseto ou os insetos herbívoros e seus inimigos naturais. Plantas também fornecem alimentos para aves, para morcegos, para outros mamíferos, que são potencialmente dispersores. Os frutos são ingeridos por uma diversidade de aves e de morcegos e dispersos. Então, tem funções ecológicas que precisam ser preservadas para que a floresta como um todo ela se mantenha. Precisamos entender para poder restaurar áreas degradadas. E existe um banco genético, existe uma variabilidade genética, e aí precisamos conservar áreas extensas, porque se a população for muito pobre geneticamente, nós vamos ter o que chamamos de cruzamentos endogâmicos, que vai reduzir a fertilidade dessas espécies, podendo ir à extinção. Então, precisamos conservar uma área relativamente grande, e a Serra do Japi, no seu todo, ela é
uma área considerável de 354 quilômetros quadrados. Isso vai muito além do que é reserva biológica. Outro ponto que devemos considerar para abranger esse todo em termos de relevância é que a Serra do Japi ela não é homogênea. Ela é muito heterogênea na distribuição das espécies e na composição de comunidades. Se a gente for para o lado sul, encontramos plantas que só ocorrem desse lado. Se formos para o noroeste, isso é outra composição. Nós temos elementos da floresta da Depressão Central de São Paulo, de terras roxas, nós temos elementos da mata da Mantiqueira, da Mata Atlântica, e aí é uma mistura e cerrado chegando ao pé da serra. Então, o Japi ele apresenta essa grande complexidade de plantas e de animais. Para muitos grupos, chegam a ser 3 vezes mais diversos do que florestas exuberantes do entorno. Borboletas é um exemplo. Ela é estudada por outro grupo de pesquisadores que provavelmente vai estar falando sobre a importância das borboletas na Serra do Japi. Mas é uma área característica de muitas espécies de borboletas, chegando a ser 3 vezes maior do que outras áreas. Falando de um outro ponto da trajetória de pesquisa que nós temos, é a interação entre plantas, insetos e seus inimigos naturais. E aí a pergunta, mas isso é poesia também? Qual a relevância desses estudos? Primeiro, nós podemos entender as relações são mais estreitas, quer dizer, o inseto ele não come qualquer planta, ele é especializado e ele tem que lidar com os compostos de defesa de plantas. E plantas produzem uma enormidade de substâncias tóxicas para insetos, para vermes do solo, como nematóides, bactérias e fungos. Plantas são portadoras de vírus. Bactérias podem viver associadas às células de determinadas plantas e produzirem determinados compostos que são utilizados na defesa dessas plantas contra os insetos. Qual é a aplicação, qual a relevância desses estudos? É entender como é que funciona, num sistema natural, a interação entre 3 níveis tróficos: plantas, os seus insetos fitófagos e os seus inimigos naturais. Isso pode ser transplantado para uma área de agricultura. Nós temos aí da Serra do Japi estudos feitos com aranhas, 2 espécies de aranha que só ocorrem numa única planta. E essa planta tem um tricoma pegajoso, é um tricoma glandular. Então, essa aranha ela não constrói teia, ela caça e se alimenta de pequenos insetos que grudam nesses tricomas e também também predam insetos que atacam essa planta. Então, basicamente, se você remover essas aranhas, o sistema fica desequilibrado. Nós temos linhagens de plantas cultivadas que têm esses tricomas glandulares. Poderíamos fazer um consórcio entre uma das espécies que é de área bem aberta e essas plantas para ter maior eficiência no controle biológico. Sabemos que aranhas são predadores e no mundo eles predam anualmente toneladas de insetos. Isso tem um trabalho publicado. Essa relevância ela é bastante grande para a gente entender o porquê estudar interações animais e plantas, mecanismos de defesa das plantas contra os insetos, entender um pouquinho dos compostos secundários dessas plantas. Nós temos aí na Serra do Japi uma planta chamada Vernonia poliantes, popularmente como açapeixe, e alguns caboclos usam o emplasto dessa planta para curar erisipela, que é uma contaminação da perna, onde se tem varizes e feridas produzidas por fungos e bactérias. Então, precisaria estudar qual é esse composto químico e qual é a ação farmacológica que ele tem no tratamento dessa perna. E assim muitos outros produtos.
Casualmente, também numa das atividades de ensino, o seu Lauro, que foi funcionário da base ecológica, ele preparou um chá com várias ervas, poejo, hortelã, né, erva cidreira, ou capim-santo, e colocou também flor de lantã na câmara, que é uma planta comum, dispersa por passarinho, e alguém disse que era bom para tosse. O resultado desse chá, que ele não disse que ele só apresentou como um chá, foi que todo mundo levantou a noite toda para fazer xixi. E depois descobrimos, falou, seu Lauro, o que o senhor colocou de diferente no chá que ninguém dormiu direito por conta de fazer xixi? Ele disse, olha, eu coloquei flor de lantana porque me disseram que era bom para tosse. E como tinha uma menina com tosse, uma estudante com tosse, eu resolvi adicionar flor de lantana. Então, uma descoberta casual, um importante diurético que pode servir, né, o seu fármaco precisa ser estudado ainda, como um produto importante para pessoas que têm pressão alta, que precisam controlar a pressão. Precisamos saber se esse fármaco ele diminui a quantidade de potássio, se ele é um bom fármaco ou não, porque se reduzir potássio, ele não pode ser aplicado. Então, tem estudos ainda a serem desenvolvidos na Serra do Japi. Nós trabalhamos também com interações entre aranhas e plantas, como já dissemos, onde aranhas têm um papel de proteção dessas plantas, e estudos foram conduzidos nessa direção. Ainda dentro de aranhas, temos estudos com aranhas com organização social. O Japi é um local único no mundo onde você tem, dentro de um mesmo gênero de aranhas, várias espécies com diferentes níveis de organização social. Então, pesquisadores que trabalham com essa temática, como o pessoal do Canadá, do Uruguai e até mesmo de outros países, têm interesse em vir ao Japi e já fizemos pesquisas em colaboração, para entender como evolui a socialidade em aranhas, se esse fato é muito raro. Das 47 mil espécies de aranha, nós só temos 25 com organização social. E no Japi temos algumas delas. Então, mais uma relevância da importância científica de conservar a Serra do Japi. Temos estudos também com dispersão de sementes, onde fizemos trabalhos envolvendo morcegos comendo uma jurubeba. A relevância desse morcego para a dispersão dessa planta para diversas áreas sucessionais, clareiras e trilhas na mata. Então, é importante na regeneração da floresta. Essa planta, que é também chamada de fumo brabo, os seus frutos maduros servem de alimento para o jacu. E o jacu é um importante dispersor de sementes. E ele tem um grande papel na dispersão de semente de mirtáceas, que é da família da jabuticabeira, da pitanga. E o Japi tem uma série de espécies de mirtáceas que são bastante ricas em quantidade e diversidade. Nós temos um estudo feito com jacus. Oi. Só avisar o senhor que o senhor tem 2 minutos. Eu tenho 4 colocações entre perguntas e colocações, e aí o senhor pode continuar, só para a gente dinamizar um pouco a apresentação. Tá. Então, eu enumerei aqui alguns exemplos de que os dispersores de sementes, como morcegos e aves, têm um papel fundamental na dinâmica da floresta. A floresta é muito importante pela composição e pela diversidade de substâncias químicas. Insetos lidam com essas substâncias químicas. Predadores e muitas vespas e aranhas têm venenos, cobras têm venenos, e venenos são fármacos muito importantes a serem estudados, porque têm aplicações médicas, né? Componentes do veneno de uma vespa são importantes para artrite e artrose. Mas precisamos saber quais são as espécies de vespas, como elas se chamam, e estudar os aspectos farmacológicos da ação do veneno. Enfim,
eu vou parar por aqui. Eu estou ilustrando um pouco da quantidade, né, da diversidade de aspectos relevantes para a conservação da Serra do Japi e da sua importância e de se estabelecer uma carreira de pesquisa. Então, ela tem contribuído com novidades na ciência, novidades na parte aplicada, e ela é importante na formação de alunos de graduação que estão cursando biologia e outros cursos afins, como agronomia, engenharia ambiental, e também na formação de pessoas, que nós precisamos divulgar essas ideias para que as pessoas entendam o significado de conservar uma floresta, especialmente a Serra do Japi. Eu paro por aqui e passamos a perguntas e ampliamos as nossas discussões. Obrigada, professor. Obrigada às pessoas que contribuíram aqui. É para o senhor continuar, professor, mas é só para, na verdade, a gente fazer algumas... Assim, o senhor pode beber uma aguinha enquanto eu vou fazendo um preâmbulo aqui. Olha, nós tivemos até agora 121 participantes, né, dessa apresentação do professor João, que para nós é uma honra. E algumas pessoas perguntaram se a palestra está sendo gravada. Sim, ela vai ser gravada. A Fundação Serra do Japi tem um canal do YouTube e nós vamos, através de uma parceria com a TVTech, que nos ajuda muito, inclusive eu estou aqui na TVTech agora fazendo essa participação para todos vocês aqui, nós vamos disponibilizar pela nossa página no YouTube, nós vamos mandar tanto o link, quando estiver disponível para alguém que quiser reassistir, para alguém que quiser compartilhar com alguém a fala do professor João, quanto, na verdade, nós vamos também disponibilizar para todos os que se inscreveram os links para as próximas apresentações, certo? Então, vocês aguardem que nós vamos encaminhar isso tudo para vocês. O Adilson perguntou quantos grupos de pesquisa a gente tem hoje na Serra do Japi. Olha, a gente tem grupo de pesquisa da Unicamp, através do professor João, do professor Martim, da professora Eleonore, do professor Anderé. Nós temos grupo de pesquisa do pessoal da USP, me fugiu o nome do professor, mas eu daqui a pouquinho já lembro para vocês. A gente tem grupo de pesquisa do pessoal da Unesp, de Botucatu, nesse momento, né? Nesse momento. E a Serra, além dela servir como um local incrível para pesquisa científica, né? Como eu falei, ele também serve, como o professor acabou de falar, para as aulas de campo. Então, eu até gostaria, professor, que o senhor abordasse um pouquinho essa questão das aulas de campo que podem acontecer na formação dos profissionais, como o senhor falou, não só dos biólogos, né? Mas de outros profissionais de áreas afins, a questão muitas vezes até do conhecimento, né, das espécies de plantas que podem ser importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, né, uma série de produtos, mas também as aulas de campo, que, na verdade, formam os futuros pesquisadores, os futuros professores, que, inclusive, vão trabalhar a educação básica, né, que é tão importante, tão relevante para nós no país. Então, eu gostaria que o senhor falasse primeiro um pouquinho sobre isso. Bom, no início dos nossos trabalhos, a Serra tinha uma visitação por escolas um tanto, eu vou dizer a palavra desorganizada, não que as aulas fossem desorganizadas, mas o número de pessoas que poderiam visitar a Serra, ela não tinha controle. Uma vez estando trabalhando na área do DAI, eu comecei a sentir o solo tremer. E quando eu vi, eram 6 ônibus de estudantes marchando, sendo guiados por cada pelotão por um policial. E esse grupo veio de São Paulo. Quer dizer, você imagina 240 pessoas a 300 pessoas passando numa trilha. Depois que passa por essa trilha,
Eu acho que eles fizeram exercício físico. Eu não sei se com esse número de pessoas, né, talvez no máximo foi lazer, sem aprofundar o conhecimento. Então, com a criação da base ecológica, tentou-se disciplinar essa visitação pública em grupos menores, em áreas distintas, para não impactar a serra. E esses trabalhos, essas orientações, e a base ecológica foi um elo entre repassar o conhecimento gerado pela pesquisa para professores, para que eles pudessem transmitir isso aos seus alunos. Isso tem sido bastante rico ao longo desses anos, e muito relevante na formação de alunos, onde pode ter na prática exemplos das interações, de como funcionam os sistemas ecológicos. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, professor, eu vou comentar algumas coisas aqui com o senhor. Além dessa colocação sua, nós temos aqui uma colocação do Arnaldo, que eu gostaria de comentar. Ele fala sobre a questão da educação, na verdade, ser desenvolvida não apenas no nível superior, mas sim em todas as faixas etárias. Então, aqui eu só queria fazer uma colocação. Pela Fundação Serra do Japi, nós temos feito um trabalho com as crianças do ensino fundamental da prefeitura, desde o primeiro ano da atual administração, focando a questão de levar a criança para entender essa complexidade que o professor João tem trazido, né? Atualmente, nós temos um projeto que está suspenso pela situação, que é o Pequeno Cientista da Natureza, e que tem, na verdade, de alguma forma, tentado contribuir com essa participação através de uma parceria com a Unidade de Gestão e Educação. Então, esse trabalho a gente tem tentado fazer da melhor forma, e também temos as visitações que são agendadas e monitoradas, que ocorrem na base, através da entrada na base ecológica. Entretanto, o que é importante a gente entender? A gente tem problemas importantes hoje sobre os equívocos das pessoas acharem que a reserva biológica é um lugar para lazer e entretenimento. Isso não é verdade. Então, nós temos muitos problemas, na verdade, com relação às pessoas invadirem de bicicleta, de moto, a cavalo, quererem entrar na reserva biológica, o que cria um problema enorme, tanto do ponto de vista do princípio da manutenção da reserva biológica, como, na verdade, do risco sanitário, de que se leve agentes patogênicos para lá ou se traga esses agentes para fora. Então, quando se faz a pesquisa, quando se faz o trabalho de educação, toda a orientação e o cuidado é tomado para que isso não ocorra, né? Então, só para deixar claro essa questão para as pessoas. E eu tenho outras perguntas aqui, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse. Deixa eu só ler, só um minutinho aqui, professor, para eu não perder nenhuma. A Luciana de Oliveira, professor, ela está dizendo o seguinte: considerando que a Serra é um patrimônio que envolve outros 3 municípios, com ações de preservação distintas, como o senhor avalia a possibilidade de uma legislação única de ocupação e preservação de toda a extensão da Serra? Só para esclarecer para quem, na verdade, não é da cidade ou não conhece esse tema, Jundiaí é a única cidade que tem uma lei complementar de 2004 para cá, que é a Lei 417, que divide o território de gestão da Serra do Japi em 3 áreas distintas. A gente tem a área de conservação, a área de recuperação e restauração e a área de preservação, que é a região que a gente conhece como a reserva biológica, tá? Então, acho que a Luciana quer saber a sua opinião sobre uma legislação regional, professor. Olha, a minha opinião é o seguinte: a Serra do Japi é um maciço. Quando que ele está interligado por outras elevações do relevo, indo em direção a Cumbica, a Guarulhos, ali onde tem uma outra reserva,
contornando num semicírculo, ele vai ter uma série de morros que vai conectar com o sul da Mantiqueira. É onde nasce o rio Jundiaí, onde nasce o rio Jaguari, o Atibaia, vem toda essa região. Então, nós precisaríamos ter reservas, né, ao longo dessas áreas e corredores ecológicos conectando essas áreas. Porque nós temos um quadrilátero de rodovias cortando e isolando o Japim nos seus 4 lados, né? A estrada que vem de Itu para Jundiaí, nós temos a estrada Piracicaba-Sorocaba, depois temos a Raposo Tavares e fugiu o nome da outra estrada, que vai em direção a São Paulo, e a Bandeirantes e a Anhanguera. Então, esse quadrilátero do Japim ele fica em alguns municípios. E para ter uma legislação única, nós teríamos que transformar a área de ocupação da Serra do Japim num parque nacional ou um parque estadual. A minha preferência é que seja um parque nacional. Existe uma diferença entre reserva biológica e parque. Parque envolve visitação pública, mas ele englobaria esse mosaico, né, esse retalho que é a formação da Serra do Japim em termos de vegetação. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. O cenário que a gente está enfrentando no nosso país é de uma desconstrução de toda a política ambiental, né? O que nós temos visto é que, recentemente, além da depredação de toda a área da Amazônia, nós temos visto um afrouxamento evidente e forte de todo o regramento de preservação da Mata Atlântica. Nesse cenário, o senhor acha que é momento da gente discutir qualquer alteração legal em relação ao que a gente já tem, principalmente pensando na sua resposta, que o senhor preferiu um parque nacional e nós estamos vendo várias reservas, né, que estão sendo fragilizadas do ponto de vista da lei, para que, na verdade, se amplie a exploração, retirada de madeira, caça, plantio de plantas com outras finalidades. Qual a sua opinião, por favor? A minha opinião, eu fiz de propósito, no início da palestra, falando de um trecho da poesia de Fernando Pessoa. Eu sou interstício entre os meus desejos e os que os desejos dos outros fizeram de mim. O pessoal que está no governo atual, na área ambiental, eles estão desconstruindo as áreas de preservação, os mecanismos de preservação. Não tem relevância para ele, não tem sentido. Então, eu diria que o horizonte é pequeno dessas pessoas. Entender a relevância de se conservar diversas amostras dos nossos biomas é fundamental. É uma questão de segurança nacional. É uma questão de assegurar o futuro. E nós temos uma desconstrução. Então, eu acho que realmente não é o momento para se propor a criação área da regeneração, recuperação, restauração e na área de conservação. O que a gente tem visto é que, principalmente, esse período da pandemia, onde as pessoas deveriam ficar nas suas casas protegidas, a gente viu que teve um aumento em relação ao número de ciclistas, pessoas para andar de moto, pessoas para andar a pé. E aí a gente ficou bastante preocupado, porque, inclusive, logo no início da pandemia, a gente teve um acidente importante com um ciclista,
dizendo que ele tinha sofrido um acidente numa trilha que era autorizada e não era. Então, a gente percebe um equívoco das pessoas em entender o que é preservação, o que, na verdade, é ações de entretenimento. Dessa forma, tem se buscado criar instalar, né, algumas áreas onde isso pode ser mais ou menos permitido, mas eu queria aproveitar e conversar com você o seguinte: nós temos tido registros de grandes animais, de onças, jaguatiricas, em toda essa área da Serra do Japi, né? Não só em Jundiaí, mas também em Cabriúva, que é o segundo maior área da Serra de preservação. Então, eu queria que você nos falasse, diante disso, desse cenário, como é que a gente pode pensar na preservação da própria serra, da importância dela, se a gente vai criando fragmentos com acesso de pessoas, com instalação de condomínios, de casas, enfim, essa ocupação desse entorno, o quanto que ela pode comprometer a própria preservação da vida silvestre que a gente vê hoje. Eu estou dizendo isso para o senhor porque a gente tem relatos. Eu fui com a professora Eleonora e com vários alunos visitar uma demanda de aparecimento de onças, não só uma, mas mais de uma, já na divisa de Jundiaí com Jarinu, que é uma outra região, né, no sentido oposto da Serra do Japi, mostrando que a gente tem uma dificuldade de criar corredores de fauna. Então, eu queria que o senhor considerasse um pouco isso para nós, por favor. Bom, conciliar os interesses ele é bastante difícil, né? Nós temos a serra vista por muitas pessoas como um local para passeios de bicicleta ou de moto, ou de jipe. Isso era muito intensivo na década antes do tombamento da serra. Muitas dessas atividades elas podem ser impactantes em termos de fauna, né? A relação extrema, no sentido extremo do que foi proposto, é que nós não podíamos fazer pesquisa porque nós estaríamos atrapalhando a cópula dos animais. Também é uma situação extrema do lado da conservação. Eu acho que nós temos que ter acesso, temos que ter consciência do que fazer, né, para não impactar. A fundação tem um critério de avaliar os projetos de pesquisa para aprová-los ou não, dependendo do seu impacto sobre o grupo de animais estudados. Essa população, quer dizer, o entorno da serra, ela é olhada, por exemplo, a Serra do Japi é um enfeite para condomínios, eu diria isso. Ela é vista como lazer, como elemento da paisagem que vai valorizar o condomínio sendo construído nas proximidades. Nós teremos que ter uma política de conservação, começando pelo entorno. Porque você lá comprar um pedaço de terra, não que não seja importante, no pico da serra, onde ninguém tem interesse, ele é importante para a preservação daquela comunidade. Mas, em termos de estratégia, ela não é a mais apropriada. Nós temos que começar pelo entorno. E aí é muito difícil, porque o entorno são terras mais baixas, mais planas, que são terras produtivas, ou melhores para a instalação de condomínios. Então, existe um conflito muito grande de grupos imobiliários e conservação dessa área. E aí a dificuldade é maior ainda quando se fala em estabelecer corredores ecológicos. Nós teríamos que ter uma ação muito mais ampla do sentido da importância de se conservar essas áreas e ter políticas envolvendo os municípios como um todo na região. Esse não é uma tarefa fácil, né, visto a política atual do governo federal, né, que para muita gente, para que preservar o mato? Né? Mato só tem problema e não produz nada. Professor João, eu queria aproveitar, a gente tem uma pergunta do Décio, perguntando para o senhor qual seria a sua opinião a respeito das políticas de APA, áreas de preservação ambiental. Porque a gente sabe que aqui na nossa região a gente tem as APAs, APA Jundiaí, APA Cabriúva,
E, na verdade, o senhor entende que essa política de APAS, no estado de São Paulo, ela é uma garantia de que a gente possa avançar nessa questão da preservação? Com certeza. As APAs é um primeiro elemento, é um elemento mais aceitável em termos de minimizar conflitos de interesse, né? Porque você pode conservar a área no estado que ela está. Então, se você tem uma pequena pastagem, uma pequena área aberta, um pequeno plantio, ela não pode ser ampliada, mas ele tem que preservar as áreas de florestas naturais. Essas áreas de mosaico, onde se tem sucessão, elas também são importantes na diversificação da comunidade de animais e de plantas. Porque quando você tem uma floresta clímax, muitas das plantas de bordas, de trilhas e de clareiras, elas ficam em quantidades tão pequenas que as espécies quase estão ausentes desses sistemas. Então, uma mistura de heterogeneidade de ambientes, tendo sucessão, que se preserve os mecanismos de sucessão, ela é interessante para o aumento do número de espécies de animais sendo conservados. Então, é um elemento muito importante para a conservação no momento atual, a APA, né? Professor, várias pessoas perguntaram sobre o que o senhor citou a respeito das teias de aranha, né? Eu queria aqui só fazer uma colocação, mas eu queria que o senhor completasse aquilo que o senhor achar importante. Muitas pessoas acharam super interessante, colocaram que vão, a partir de agora, entender as aranhas com outro papel, especialmente essas, né, que vivem próximas do ambiente doméstico, que têm um papel ambiental que a gente sabe muito importante, mas algumas pessoas perguntaram sobre os trabalhos. Ninguém vai dar continuidade, então, só para as pessoas entenderem. Muitas vezes, a linha de pesquisa, por exemplo, o professor João tem, ela está ligada à questão da zoologia. Todos esses conhecimentos que vão nascendo a partir dessas pesquisas, eles têm que se desdobrar com outras linhas de pesquisa na área médica, na química, na física, em outras áreas, na verdade, que precisam ser fomentadas essas pesquisas. E quando as pessoas proferem os projetos, como o professor orientou, nós, na Fundação, fazemos toda a avaliação, existe todo um protocolo que tem que ser cumprido para a pesquisa científica, e é feita essa análise, essa avaliação, e esse protocolo é bem elaborado, na verdade, a gente vai ter o acompanhamento do trabalho. Com relação à leitura, eu acho que o professor João poderia estar falando conosco sobre a disponibilidade de artigos científicos. Por quê? Quando termina uma pesquisa, o que nós temos feito, nós temos uma pessoa que trabalha conosco, a Clyde, que é uma pessoa muito importante. Por quê? Porque ela conseguiu, através de um levantamento que a gente começou a fazer, levantar a maior parte dos trabalhos que foram realizados na Serra do Japi. Então, hoje, a gente tem mais de 240 trabalhos que foram feitos na Serra, que a gente conseguiu criar um banco de informação onde estão esses trabalhos, ter os trabalhos, o que não é fácil, porque muitas vezes o pesquisador termina, não manda para a gente o trabalho e, além disso, depois não manda o artigo publicado, né? Então, a gente fica sem a referência. Então, só para vocês entenderem que, para que uma pesquisa avance a partir do conhecimento, seja de plantas ou de animais, como o professor João falou, a gente precisa ter o link de um outro pesquisador de uma outra área que vai dar prosseguimento, porque a linha básica de pesquisa do professor João não inclui, que eu saiba, não, professor, pelo menos pelo que eu li, desenvolvimento de pesquisas nessas outras áreas, por ele trabalhar a questão da zoologia, o que já é super relevante, né? Então, essa é uma questão que eu queria esclarecer. Agora, fique à vontade, professor. Tá. Algumas áreas de pesquisas, elas não avançaram, porque são multidisciplinares e depende da vontade de outros pesquisadores se engajarem nela, né? Quando nós começamos essa parte de estrutura da teia da aranha e as suas aplicações médicas, ela não evoluiu porque houve uma
uma dificuldade de se estabelecer um laboratório para esse tipo de trabalho. E até mesmo agregar alunos e outras pessoas interessadas em dar continuidade. Nós formulamos um pouco mais da pesquisa básica. Eu, ao final da minha carreira, eu gostaria de me dedicar um pouquinho mais a essa parte de aplicações das estruturas de teia de aranhas, mas certamente terei que fazer parcerias com laboratórios. Isso depende de interesse de outras pessoas, né? É um assunto multidisciplinar. Então, ela não para, mas se está levantada a relevância de seguir nessa direção, tá? Na verdade, a ciência se faz por novas questões, onde se levanta um degrau, uma série de pessoas trabalhando a amplitude desse degrau, e novos conhecimentos e novas perguntas geram novos degraus, né? E aí vamos evoluindo em termos de ciência. Então, eu trabalho mais com a parte básica, né? A informação básica, como é que funciona, como é que se comporta, como é a história de vida dessas espécies, e o trabalho do papel de teias de aranha foi me perguntado por um pesquisador. Olha, eu trabalho com colágeno, né? Um colega aqui da Unicamp, professor Benedito Vidal, e aí consegui sacos de armadeira que produziu um material que foi tratado e funcionou muito bem como agase para ser implantado em camundongos. Então, nós temos conhecimentos básicos, e vi que já publicaram. Se tivéssemos continuado, teríamos que formar um grupo, um laboratório próprio, e aí tem as dificuldades de infraestrutura da universidade. Teríamos que montar um laboratório aplicado, conseguir verba para isso, que também é outra dificuldade, para avançar nessa linha de pesquisa. Não sei se respondia. Acho que sim, professor. A gente tem uma outra pergunta do Décio aqui, que eu acho bem importante. Ele gostaria que o senhor comentasse um pouco qual é o efeito de borda em relação à Serra do Japi, se a gente pensar na reserva, né, depois na área de recuperação e restauração e na área de conservação. Como é que o senhor entende esse efeito de borda para a preservação desse bioma principal, por favor? Clareiras, elas sempre fizeram parte da dinâmica de uma floresta. Então, árvores caem, né, por diversos eventos, raios, chuvas fortes, e abrem espaços naturais. Então, nós temos espécies adaptadas a esses ambientes mais abertos. Eu sei que trilhas e pequenas estradas, as suas bordas, elas são ricas em espécies sucessionais. E esse conjunto de espécies que está na sucessão para chegar a uma floresta totalmente fechada, ela leva tempo. Há uma sucessão de espécies que vão ocupando a área. Se nós não tivermos uma dinâmica de manejo dessas trilhas, nós podemos perder um pouco da diversidade. O efeito de borda é quando você tem, muitas vezes, um efeito em que a floresta termina de uma maneira abrupta com um pasto, uma área de pastagem. Aí os efeitos são outros, né? Que é diferente de uma trilha dentro da mata. Nós sempre recomendamos que o manejo da Serra do Japi ele tem que ser planejado, porque não é não cortar nada, mas também não é deixar crescer tudo. Nós temos áreas de recuperação, que são áreas mais extensas, mas os caminhos e as trilhas naturais são muito relevantes para preservar diversas outras espécies. Uma vez eu visitei a Jureia, onde nós ficamos numa área de uma floresta clímax, uma floresta que atingiu sua maturidade. O meu espanto foi que eu não via borboletas, não via maracujás, não via uma série de plantas que são sucessionais e mantêm um grupo grande de borboletas e de outros besouros na composição da floresta. Então, nós temos que ter estudos para saber como fazer esse manejo, que ele é importante,
E o efeito de borda, nós podemos ter efeitos sucessionais, sim, desde que permitida a ampliação da floresta nessa área. Gostaria de colocar aqui que várias pessoas estão colocando aqui a importância das florestas, a importância dessa questão do entendimento, né, da importância de cada espécie, seja animal, seja planta, seja o próprio ambiente, né, onde elas estão inseridas, para que, na verdade, a gente mude essa consciência. Então, eu vou deixar aqui uma colocação para as pessoas da seguinte forma. Opa, eu não liguei. Agora eu estou sem ninguém aqui na sala, eu posso ficar um pouquinho sem máscara, já faz um tempão que o pessoal saiu. Nós temos, na verdade, todas as portas abertas da Fundação Serra do Japi, ou para que nós mesmos possamos fazer cursos, capacitações, formações para as pessoas. Acho que essa época de pandemia está trazendo para nós aqui um universo de possibilidades, né? O professor João está lá em Campinas, na casa dele, muitos de nós estão em diferentes cidades do estado de São Paulo, até em outros estados, e estamos aqui num grupo acompanhando toda essa discussão. Então, eu posso dizer para vocês, porque a gente tem feito esse exercício, todos os pesquisadores têm sido super parceiros na gente formar pessoas, na gente levar conhecimento. Lógico que é muito mais complicado para um pesquisador levar diretamente o conhecimento para um aluno de ensino infantil, de ensino fundamental. Mas as ferramentas para que o professor possa ter contato com isso e parabenizar os professores depois pelo trabalho brilhante que só um professor de educação sabe fazer, né? Eu tenho a minha irmã é professora e eu acompanho muito, há muitos anos já e mais recentemente, tudo que, por exemplo, tem sido proposto na plataforma da UGE como educação. É um desafio trabalhar as questões ambientais? Sem dúvida, mas nós não podemos deixar. Então, aqui está o convite para todos os educadores que estão participando. Caso queiram, tenham vontade de que a gente monte formações, forneça material, faça uma roda de conversa, nós estamos abertos e eu, como superintendente da Fundação, me disponho a fazer essa organização. Eu costumo dizer que eu sou uma boa linha para costurar o retalho das coisas, né, para reunir as pessoas. Então, e para mim isso já é uma coisa importante, né? Então, gostaria muito que não só vocês que estão nos ouvindo usassem dessa ferramenta, mas que, na verdade, compartilhassem com os seus amigos, né? Para que a gente possa avançar nisso. Eu vou mostrar para vocês aqui, em primeiríssima mão, mostrei para o professor João agora há pouco, um material que a gente está fazendo, tá? Para a educação infantil e para a educação fundamental, porque assim, tudo que a gente sabe da Serra do Japi, ela é repleta de conhecimento científico, né? E agora a gente viu, né, como eu não sou bióloga, sou veterinária, e eu sempre trabalhei com essa questão de educação, eu senti uma falta de um material para as crianças. Então, a gente está produzindo esse material para que, na verdade, a gente possa ter uma ferramenta que vá auxiliar os professores, né? E pretendo que, na verdade, vocês usem esse material e outros que vocês queiram. Então, estamos às ordens. Professor João, nós temos mais 5 minutos na nossa fala e eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações, já encaminhando para o final, lembrando a todos que nós vamos ter outras oportunidades, não só com o professor João, mas com outros professores e pesquisadores que vão estar conosco nos próximos dias. Mais do que uma semana do meio ambiente, né, a gente vai ter pelo menos uma quinzena do meio ambiente, se não talvez até um mês do meio ambiente, dependendo da participação, do interesse das pessoas, em a gente aproveitar esse momento para enriquecer o nosso próprio conhecimento e a nossa capacidade de refletir como todos nós podemos ajudar nesse momento delicado a que a gente possa continuar nesse trabalho. Bom, pelos últimos comentários, nós podemos imaginar que, diante de um programa de educação, é muito importante
a criança, os diferentes níveis de idade, compreendam quão fino são as relações, as inter-relações entre organismos, que uma determinada planta, muitas vezes, só é atacada por um inseto, e esse inseto por seu único inimigo natural. Então, compreender como funcionam as cadeias alimentares e como está organizado e como é importante preservar o sistema como um todo, isso é muito relevante. Eu poderia ter traçado aqui a descrição de cada pesquisa que a gente tem feito, mas são inúmeras. Então, eu preferi falar, em linhas gerais, a relevância para conservar a serra, a importância, e também gostaria de incentivar professores da rede pública para que eles participem conosco na produção de material e descrição de atividade que possa capacitar melhor esse público, seus alunos, para o entendimento da importância da conservação de áreas naturais. Que ele não é simplesmente um mato onde abriga perigos e doenças, mas que é uma área onde é um paraíso, onde podemos aprender, ampliar os nossos horizontes de conhecimento e entender a importância da conservação. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito e já falei para muitas pessoas ao vivo, mas essa é a minha primeira vez falando no sistema digital e gostaria de agradecer as perguntas que foram feitas, os comentários, e muito obrigado pelo convite. Bom, professor, eu gostaria também aqui de agradecer, eu vi a participação de várias professoras, né, aqui da rede pública de Jundiaí. Nós já tínhamos, toda vez que a gente fala, né, no início do ano letivo, a gente tem uma capacitação para os professores que escolhem discutir o tema da Serra do Japi. E a gente já teve gratas surpresas de trabalhos incríveis que as professoras fizeram, tanto com crianças menores quanto maiores. Essa parceria que você está propondo, a gente está sempre aberto, nós já tentamos isso, e como, na verdade, a gente teve alguma dificuldade, esse material foi produzido, inclusive com a colaboração de algumas pessoas que são alunos da Unicamp, a Júnia, o Luiz, o André, que, na verdade, são pessoas excelentes como alunos e como pesquisadores. Então, esse material nosso, nós só estamos na dúvida se vai ser realmente um livrinho para as crianças ou um vídeo, por conta da situação. Estava tudo pronto para ir para um caminho, a pandemia fez com que a gente tivesse que parar e agora nós estamos achando os melhores caminhos. Então, em breve, quando ele estiver disponível, a rede pública de Jundiaí e vamos dizer assim, todo o serviço da educação em Jundiaí vai saber como ter acesso a esse material e a gente espera que com esse pequeno gesto a gente consiga ser um incentivo para os professores, pelo menos inicial, para que a gente possa realmente, com conhecimento, avançar na questão do ensino e do aprendizado em Jundiaí. Terminando aqui a nossa apresentação, eu gostaria de ler para vocês uma frase que a gente colocou no documento quando nós pensamos como é que nós vamos fazer o seminário esse ano, que diz o seguinte: o Dia Mundial do Meio Ambiente nesse ano tem um significado especial e nos convida a refletir como a natureza e a sua complexidade é imprescindível para, compreendendo o papel de cada fator, indivíduo, relação ecológica que a compõe, necessita ser preservado, conhecido e entendido, para que, a partir do conhecimento, possamos contribuir para a sua preservação, recuperação e conservação. A experiência da Serra do Japi é um exemplo que precisa ser cada vez mais compreendido por todos, e nesse ano é sobre isso, e um pouco mais, que nós vamos tratar. Então, agradecendo muito a presença de todos, já convidando a todos vocês para o nosso próximo encontro, que vai ser na sexta-feira, às 15h, com o professor Martim Pajeira, da Unicamp. Convidar o professor João também para estar conosco. Agradecer muito a presença que está aqui conosco, o próprio professor Martim, a professora Eleonore, vários alunos da pós-graduação aí da Unicamp e de outras universidades. Espero que todos estejamos aqui.
Eu queria deixar como última mensagem, professor João, o seguinte: eu acho sempre que o que é óbvio para mim não é para o outro. Então, a minha ideia de trazer vocês como pesquisadores tão relevantes que são, é aproximar vocês da sociedade, aproximar vocês do dia a dia da comunidade aqui que forma nessa região da Serra do Japi, para que vocês troquem mais informação e conhecimento, sempre preservando aqui a Serra. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. Para nós também foi a primeira vez de fazer um evento dessa forma. Então, de novo, nossa parceria foi inaugurada com muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado.